Professor Quiochi, boa noite, né? Sexta-feira e a gente aqui no resumo da semana. O senhor está bem? Boa noite, Walter. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Eu vou falar que a sua definição de câmera está maravilhosa, professor Quiochi. Digna de Globo. Professor, deixa eu lhe perguntar vários assuntos essa semana e pipocaram, a pauta está meio cheia. Mas eu queria escutar do senhor sobre a questão que o presidente Arthur Lira, ele extinguiu aquela comissão mista de reforma tributária, né, que é para unificar as duas propostas da reforma tributária, a PEC 45 de 19, né, 2019, de autoria do Baleia Rossi, e a outra, PEC 110. O senhor é prático nesse assunto. Queria escutar o senhor falar um pouco sobre esse tema. Bom, estava caminhando em separado a PEC do Baleia Rossi na Câmara, que é a 45, e no Senado estava tramitando de uma forma autônoma a PEC 110, de autoria do ex-deputado Luiz Carlos Alves. E todo mundo achava que era um absurdo, né? Ia dar um confronto, né? Como é que pode o mesmo assunto caminhar em duas casas em momentos distintos? Então, foi feito um acordo com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E vamos fazer uma comissão mista. E o deputado Aguinaldo, ele foi nomeado relator dessa comissão mista. Só que ele demorou para fazer o relatório. Então, o Arthur Lira, que está alinhado com o Planalto, e o Planalto não queria fazer uma reforma radical assim de uma hora para outra, principalmente no tempo da pandemia, em que os empresários estão empenhados na sobrevivência econômica, então eles teriam que lidar com um novo sistema tributário completamente diferente e traria uma preocupação a mais. Então, o Arthur Lira, invocando o dispositivo regimental, que dá um prazo X para a apresentação do relatório, ele disse que o prazo estava estourado já há muito tempo, e no exato momento em que o deputado Aguinaldo estava fazendo leitura do relatório, contendo 110 páginas, neste momento, o presidente da Câmara deu por dissolvida, extinta a comissão mista. E, com isso, o relatório ficou prejudicado. Então, houve uma insatisfação muito grande dos senadores, e o presidente Rodrigo Pacheco entrou na rota de colisão com o presidente da Câmara. Professor? Eu acho, pessoalmente, que o presidente da Câmara está correto. Você não pode impor, nesse momento de difícil recuperação econômica, um sistema tributário que destrói tudo aquilo que foi experimentado pela doutrina e jurisprudência ao longo de 30 e tantos anos, né? Então, o Palácio do Planalto, e esse é o desejo do ministro Paulo Guedes, é fazer uma reforma fatiada. No primeiro momento, unificar apenas os tributos que têm o mesmo fato gerador, por exemplo, o PIS e COFINS. Não há necessidade de ter duas legislações. Então, começaria por aí. Depois, unificaria o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, que também tem o mesmo fato gerador. E depois, numa terceira etapa, pensaria numa unificação dos tributos sobre o consumo, mas não abruptamente mudar o sistema tributário nacional de uma forma radical, tirando os recursos financeiros dos estados e municípios, com a incorporação do ICMS, incorporação do ISS, no novo tributo, que seria Imposto sobre Bens e Serviços. Então, não se sabe ainda qual o desdobramento. Né? Mas, na minha opinião, o presidente Lira agiu corretamente. Professor, tem aqui também essa questão da omissão do Congresso Nacional da regulamentação do ITCMD, né, devido às doações de heranças, né, provenientes lá do exterior. O senhor não quer dar uma comentada? Vamos dar uma passada em cima disso também? Então, o ITCMD ficou na competência dos estados. Só que a Constituição diz, quando se trata de doação de bens do exterior ou
incorporação decorrente de inventário processado no exterior ou herança deixada por alguém domiciliado no exterior que morreu, neste caso, precisa a lei complementar regulamentar para evitar conflitos de competência entre vários estados. E passado mais de 33 anos, o Congresso nunca regulamentou. Então, o Supremo Tribunal Federal decretou recentemente, no ano passado, a inconstitucionalidade da lei do Estado de São Paulo, que instituiu sobre o imposto sobre doação e heranças provenientes do exterior. Então, o Supremo disse que não pode, porque faltou lei complementar. Agora, no meu ponto de vista, quando o Congresso se omite por 30 anos, o Estado passa a ganhar a competência legislativa plena com base no parágrafo 3º do artigo 20 da Constituição Federal, no caso da omissão do Congresso. Agora, sobrevindo à lei complementar federal competente, naquilo que a lei estadual conflitar, fica sem efeito, prevalece a norma geral. O que não pode, o Estado que recebeu competência impositiva diretamente do texto constitucional, fica na dependência da boa vontade do legislador nacional. Então, o Supremo declarou a inconstitucionalidade, mas o Congresso não se tocou. Então, o Procurador-Geral da República entrou com uma ação de inconstitucionalidade por omissão para o Supremo Tribunal Federal decidir. Se for na letra da lei, o Supremo Tribunal Federal, em reconhecendo a omissão, ele vai se limitar a dar uma notificação para o Poder Legislativo, dizendo que está faltando a lei, mas ele não pode obrigar. Né? Conforme a última jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Supremo está já legislando, ele está agindo como legislador positivo. Eu estou me referindo à renda mínima, que a lei diz que a União tem que regulamentar e nunca regulamentou. O Supremo Tribunal Federal conheceu da ação judicial e determinou que, a partir de 2022, seja paga a renda mínima para toda a população carente. Né? Então, ele não se limitou a oficiar o Congresso para regulamentar, ele já deu a regulamentação. Então, nesse caso, eu não sei como é que o Supremo vai se portar. Professor, tem também essa outra situação aqui, que é a questão da responsabilidade civil do Estado ante as prisões degradantes, né? Essa questão aí que está acontecendo, né? E que até a gente estava discutindo hoje à tarde, eu queria que o senhor desse uma pincelada antes de entrar nos assuntos mais polêmicos da semana. A jurisprudência do Supremo é tranquila no sentido de indenização dos danos, inclusive de natureza moral, que o preso sob custódia do Estado vier a sofrer. Só que agora a OAB entrou com uma ação de natureza coletiva para fixar a responsabilidade objetiva do Estado, com base no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, em razão da situação publicamente reconhecida, situação degradante das prisões brasileiras, superlotadas, inclusive insalubres, não é? Então, o Supremo vai se debruçar em cima dessa tese e fixar, eu tenho certeza, vai fixar a responsabilidade civil do Estado. Então, o problema é o recurso para pagar isso daí. Agora, aproveitando a sua pergunta, Walter, eu diria que os familiares que visitam preso e são submetidos a uma vistoria íntima, vexatória, consistente no manuseio de todos os orifícios corporais, tudo isso é coisa do século passado, da Idade Média. Não é? Hoje tem modernas tecnologias que você pode detectar. Então, acho que aí também caberia, por essas vítimas, uma indenização por dano moral. Professor, agora eu queria tocar em alguns assuntos aqui.
Eu queria falar com o senhor dessas falhas no Programa Nacional de Vacinação contra a Covid, né? Começaram a aparecer as primeiras falhas do programa agora, né? Coordenado agora pelo Ministério da Saúde. As causas estão variando, desde a falta de informação, politização da matéria, escassez de vacina. Como é que o senhor tem visto tudo isso? Todo esse problema, Walter, decorre da descontinuidade administrativa na área da saúde. Nós estamos hoje aí com o quarto ministro da Saúde. O ministro Pazuello, acho que foi no dia 21, um dia antes ou 2 dias antes dele sair, ele mudou a programação da vacina, que a orientação até então era de reservar a dose de vacinas necessárias para a segunda vacinação, entendeu? Agora, antes de sair, ele mudou isso da rotina, só que em caráter excepcional, que poderia esgotar as vacinas, contando com a chegada de vacinas encomendadas, importadas, e contando também com a produção nacional. Só que houve uma alteração conjuntural, a China e a Índia passaram a vacinar a sua população, e também houve contratempo de natureza política, né? A crítica feita à China despertou a má vontade daquele país e começaram a atrasar não só a remessa de vacinas, como também do insumo, o IFA, que é indispensável para que a Butantan produzisse a Coronavac. Tá? Então, diante disso, a primeira providência que o novo ministro deveria tomar é voltar ao sistema antigo, quer dizer, não deixar avançar para o grupo subsequente de prioridade sem estocar, reservar vacina para aqueles que tomaram em primeiro lugar. Tá? Agora, o ministro, na entrevista, ele não explicou o que ele fez diante disso. Não explicou, por exemplo, o efeito de você ficar sem a segunda vacina. Seria que ficaria anulada a primeira vacina, ou se poderia tomar outro tipo de vacina na segunda dose? Tudo isso ficou no ar. Agora, o que está atrapalhando também, o Walter estava contido na sua pergunta, é a judicialização da matéria. O judiciário não tem o controle do estoque da vacina. Se ele for deferindo tudo quanto é ação judicial, concedendo liminar, para mandar X para Maranhão, Y para Tocantins, não sei o quê, é evidente que vai descontrolar a distribuição nacional da vacina. Professor, voltando a essa questão, porque está meio misturado, né, e o senhor foi bem específico, essa questão da vacina está no negócio da CPI, né? E essa semana tiveram os 3 depoimentos, né, desses ministros que passaram. Eu queria que o senhor desse um passando essa história, porque o primeiro, que é o Maneta, ficou ali, o presidente da comissão reclamou que ele não foi específico. Já o atual, ele foi aquela questão da cloroquina, então foi debatido, e a gente fica meio confuso com a CPI, onde que ela vai chegar. Eu também estou ficando confuso, porque eu achei que a CPI era da Covid-19, né? Está virando uma CPI da cloroquina, né? Então, eu estava ouvindo lá o depoimento do ministro Queiroga, né? O ministro Queiroga, ele é um auxiliar do presidente da República, não é? Então, ele não é o dono da bola. Está implícito que ele não pode contrariar frontalmente as diretrizes do presidente da República. Então, ele está lá tentando se equilibrar, mantendo a postura dele de médico, de cientista, e a pressão do presidente. Agora, o errado está o deputado, o senador, que fica insistindo para que o Queiroga diga com as suas próprias palavras que o presidente determinou que ele incorporasse o kit da tratamento precoce como uma rotina de tratamento oficial da Covid. Então, é claro que isso daí não é pergunta que se faça, porque, do ponto de vista ético-moral, não é correto você exigir que um subordinado do presidente fique dedurando, entendeu? Então, o ministro Queiroga, muito habilmente, ele contornou essa questão, dizendo que isso está sob investigação, sob estudo como é que ele fala?
Conitec, Isso. né? Que vai dar a última palavra. Então, ele saiu por aí. Mas os senadores, é evidente que ele estava querendo aparecer na mídia, né? Por que fazer o ministro confessar que o presidente está querendo impor essa linha de tratamento por cloroquina, se o próprio presidente está dizendo isso todo dia? Ontem mesmo ele falou que tem que tomar cloroquina, entendeu? Então, o que o presidente falou e está confessando, isso é público notório e não independe da investigação. Não precisa ficar inquirindo testemunha para apurar o que já é do conhecimento público. Professor, tem aqui também uma outra situação que é relativa àquele bate-boca. O senhor viu que coisa? Teve um bate-boca sobre a bancada feminina na CPI, né? Que vem sendo conduzida exclusivamente por senadores homens. Isso aí saiu uma briga ali. Num dos depoimentos do Taish, deu aquela briga, parou-se, um falou, o outro disse, aí levantaram a bancada feminina. E aí tem tudo a ver com a questão partidária, porque tem pouco, né, representação. Eu não entendi nada, professor. Ficou um negócio ali meio estranho também. Nem eu, cada vez entendo menos esse Congresso, né? Não existe esse negócio de senadora e senador, existe o cargo de senador, que representa o respectivo Estado, né, pelo qual foi eleito. Assim como o deputado é o representante do povo, o senador ou senadora, tanto faz, é representante do Estado, entendeu? Então não tem que ter esse negócio de bancada masculina, bancada feminina. Então, o erro da comissão, das pessoas que fizeram composição da comissão é não ter incluído nenhuma senadora, né? Se tanto senador como senadora representa o Estado, por que não incluiu pelo menos um membro ou dois na comissão? Não fizeram isso. E depois, no meio do bonde andando, eles mudaram a composição extraoficialmente, criando o tal de bancada feminina, em que a senadora representando essa bancada se revezam. Acho que são 4, né, que se revezam entre um depoimento e outro. Só que a comissão decidiu que a representante da bancada feminina fala em primeiro lugar. Quer dizer, é meio esquisito. Quer dizer, fala antes dos titulares e antes dos suplentes de senadores titulares, né? Então, ficou, eu acho que quem levantou a grita aí, acho que está coberto de razão, né? Mas isso foi uma inabilidade da mesa do Senado fazer esse tipo de composição. Desde o início, deveria ter colocado uma ou outra senadora na comissão como membro efetivo ou como suplente, né? Professor, agora vem a polêmica que é o estado do senhor. O presidente Jair Bolsonaro diz que insinuou que a China pode ter criado o coronavírus, né? Ele fez um discurso no Palácio do Planalto e questionou, colocou assim, ele falou, os militares sabem que a guerra é química, radiológica, será que não estamos enfrentando uma nova guerra? Ele, fecha aspas, Bolsonaro também chamou de canalha quem é contra o tratamento precoce contra o Covid, né? Aquela questão dos medicamentos da cloroquina, da hidroxicloroquina e tal. Então fica uma guerra, eu não sei se isso ajuda a gente, atrapalha a gente. Não, como é que você acabou de citar, chamar de canalha quem é contra, então está definida a posição do presidente. Não precisa a CPI ficar aprofundando nesse negócio, entendeu? Tem que continuar a CPI da Covid, não a CPI da cloroquina, entendeu? Bom, voltando ao assunto, Walter, o que o presidente não citou o nome da China, mas ele falou em país que está aumentando o PIB. O único país que aumentou em 18% o PIB, né, nesse regime de pandemia foi a China. Então, é grande verdade que a China está faturando, está ficando rica, né, à custa da pandemia, porque produziu a primeira vacina. Agora, daí fazer a ligação de que, eventualmente, ele tenha criado o vírus no laboratório, aí é outra coisa. Isso não tem nada a ver. Agora,
Agora, crescimento em função da pandemia, porque produziram a vacina, é procedente. A China faturou horrores, cresceu 18%. Assim como os Estados Unidos, que tem lá a Pfizer e a Moderna, que está produzindo, está aumentando o seu PIB, entende? Então, está tirando proveito. Então, quem fechou no primeiro momento, não é? Fechou por baixo. Agora, os Estados Unidos estão aproveitando. É o fenômeno da oferta e procura. Ele tem subido 20%, entendeu? Aquela vacina que o presidente Bolsonaro tinha rejeitado, porque na bula não tinha lá uma ressalva que não se responsabilizava por eventuais efeitos colaterais, então ele disse que não servia, não fez. E fez uma encomenda no momento seguinte e agora está encomendando mais, só que agora está caro, entendeu? Além de caro, não vai chegar com tanta rapidez. Professor, eu queria saber um pouco dessa questão da CPI, né? E entrar que essa semana a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que está revogando a Lei de Segurança Nacional. Aí define que o Código Penal crimes contra a democracia, né? E nas redes sociais o presidente da Câmara, o Arthur Lira, afirmou que a revisão é importante para a defesa das instituições, bem como para a proteção das liberdades e garantias fundamentais. O cidadão entende pouco disso e aí fica incitando aquilo. Só não quer dar uma pincelada para a gente entender direito o que é essa questão da Lei de Segurança Nacional? Essa Lei de Segurança Nacional é uma lei que nasceu no ventre da ditadura, né? Depois de 30 e tantos anos de Estado Democrático de Direito, já está sendo revogado com tardança, né? Então, o presidente Arthur Lira tem toda a razão quando diz que é preciso devolver ao cidadão a democracia, a sua liberdade de expressão. Não é? Não pode ficar... Se bem que, por bom senso, as autoridades já não estavam aplicando essa Lei de Segurança Nacional. Vê se nenhum governo pós-militar aplicou essa Lei de Segurança Nacional. Não? Só recentemente que o ministro Alexandre de Moraes aplicou em cima do deputado. Não é? E agora os bolsonaristas estão pleiteando a aplicação dessa Lei de Segurança Nacional contra os detratores do presidente da República. Né? Eu acho que está errado isso daí. Entendeu? Então, nós temos que ter um estatuto certo para a defesa do Estado, das instituições, das autoridades constituídas, mas de forma a preservar a liberdade de livre expressão, a liberdade de manifestação. Né? Professor, eu sei que a gente está correndo, mas sei que foram tantos assuntos. Eu queria falar um pouquinho sobre a economia, essa questão que envolve Estado, o senhor entende bem. Diz que 22,3% da população com renda de R$ 2.100 que se desendividada em abril, segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Economia, lá da Getúlio Vargas, está caindo com uma redução do valor com auxílio emergencial. Diz que o mercado de trabalho está afetado pela pandemia, isso é claro, né? Agora, esse endividamento, professor Kiyoshi, está tornando os pobres mais pobres e deu um salto nessa questão recorde do Brasil, quer dizer, a gente está com mais pobre ainda, né? E quem está mais rico está ficando mais rico, é isso que esse estudo fala? É assim? É verdade, Walter. Nós batemos recorde de safra e também de produção de minério de ferro. Né? Que o mundo inteiro está cobiçando. Não é? Mas o grosso está no estado de Minas. E a safra bateu recorde. Agora, isso vai trazer, pela vez primeira, uma superávit na balança comercial inusitada. Né? Fala-se em 57 bilhões, né, de superávit. Né? Agora, só que isso não está se refletindo a favor da grande massa popular, que continua vivendo abaixo da linha de miséria. Né? E, mesmo assim,
o pouco que eles ganham não é suficiente, eles estão se endividando. E agora vai chegar um ponto que eles não vão conseguir pagar isso daí, porque eles estão empurrando com a barriga para frente, na esperança de a economia restabelecer, voltar à sua normalidade, né? Agora, com essa política de isolamento social, que prejudica a atividade, não vai voltar à normalidade tão rapidamente. E com isso, a classe mais sacrificada é a classe que ganha pouco, ou então a classe que está vivendo na linha da miséria. Isso vai ficar numa situação pior, porque esse auxílio emergencial, o governo não tem também que ficar pagando eternamente até acabar, não vai aguentar mais, entendeu? Então é um drama, né? Então, no Brasil, há muito desnível social, como você disse. Quem tem dinheiro, ele tem máquina de fazer dinheiro, entendeu? Quem não tem, ele só tende a endividar e depois não tem nem lastro para obter empréstimos, aí ele cai na indigência. Professor, tá aqui, olha, são os dois assuntos que eu tenho para encerrar que permearam a semana. Os Estados Unidos foi contra a patente da vacina, né? Eles anunciaram apoio à suspensão de patentes da vacina contra a Covid, né? O objetivo disse que foi acelerar a produção e distribuição do imunizante no mundo. Como é que o senhor vê essa situação? O Brasil também disse que também vai entrar do mesmo jeito. Ontem, no depoimento, tem um senador que questionou, não gostou da resposta que o Queiroga deu, no sentido de que ele era contra a quebra da vacina. Tá? Não que ele está certo, porque no momento atual não interessa para o Brasil quebrar patente, porque lá não temos um parque tecnológico para ficar produzindo uma vacina inteiramente nacional. Então, vai continuar dependendo da importação de insumo da China e da Índia, tanto a Fiocruz como a Butantan. Agora, os Estados Unidos quebrou porque ele tem parque tecnológico suficiente. Ele tem a Pfizer e tem a Moderna, né, e que produz. Então, por isso que os Estados Unidos foi a favor da quebra da patente, né, porque eles têm condições de produzir vacina nacional. E esse posicionamento do Biden fez com que França e a União Soviética também entrassem nessa tese da quebra de patente. Né? Agora, o Brasil, acho que ele vai ficar observando o que vai acontecer no desenrolar no cenário internacional para depois decidir. Mas, a curto prazo, como diz o ministro Queiroga, não há interesse na quebra da patente. Professor, nosso penúltimo assunto aqui é essa questão que aconteceu agora, um tema aqui nacional, que foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Que ele teve aquelas 25 pessoas mortas na incursão que teve. Uma é policial, 24 dizem que eram meliantes. Mas aí terminou, né? Crianças acertadas, gente que tomou tiro, aquela situação terrível do Rio de Janeiro. O STF diz que vai, dentro da pandemia, vai querer que as ações sejam mais controladas, né? Como é que o senhor vê essa situação, professor Queiroz? Isso daí precisa analisar com isenção de ânimos. Né? A mídia está dizendo que extrapolou o limite da autorização do Supremo Tribunal Federal, que tinha definido que tinha que parar essas operações policiais durante a pandemia. Né? Não foi exatamente o que aconteceu no Rio, né? No Jacarezinho, né? Que não houve afronta à decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, que o Supremo Tribunal Federal não disse que a polícia está inibida, impedida de cumprir mandado de prisão. Tem que cumprir mandado de prisão e tem onde quer que ele esteja, né? Então, foi o que aconteceu. Estava cumprindo 23 mandados de prisão, né? Só que quando o policial se acercou no local, numa favela lá de Carezinho, eles foram recebidos a bala. Né? E o primeiro que tombou foi um policial, ele morreu.
entendeu? O outro levou um tiro no braço. Então, aí, os demais integrantes da polícia agiram de uma forma, digamos assim, emocional, né? E fizeram um revide. Agora, a grande verdade é que a polícia nunca pode ser vencida, sair derrotada no confronto com o bandido. Agora, tem uma regra que é elementar: a polícia tem que fazer o uso da sua força de forma gradual. À medida que vai aumentando a resistência, ele vai aumentando o peso no revide. Né? Ele não pode chegar lá já matando, atirando. Né? E não foi isso que aconteceu. Né? Eles foram primeiro recebidos a bala. Então, isso tem que deixar bem claro. Agora, no frigir dos ovos, no confronto, houve duas vítimas que não tinham nada a ver com o episódio. São duas pessoas que estavam esperando o metrô na estação do metrô e foram atingidos por balas disparadas, não se sabe se é por policial ou pelos bandidos. Né? Então, isso tudo é lamentável. Eram 23 mandados de prisão que acabou vitimando 25 pessoas, duas delas que não tinham nada a ver com a operação policial. Né? Isso é muito lamentável, mas a gente não pode ficar alardeando que a polícia desrespeitou a decisão do Supremo, que agiu com truculência, né? Porque a primeira vítima foi o policial, não foi o bandido. Verdade, o senhor tem razão. Agora, professor, então, bom, eu sou fã, né? Eu fui seu aluno na faculdade, né? Eu sei que o senhor agora, último, está com lançamento novo, né? Quer dizer, já da obra. Eu vou até botar aqui na tela para o pessoal não ver. O Eduardo está dando um abraço para o senhor aqui, ó. Vou botar aqui na tela, olha lá, professor. Está lá, Direito Financeiro e Tributário. Estou aqui, a charada, está ali do lado, né? Vamos falar um pouquinho da obra que está aí na tela, para o pessoal ver? Então, a primeira parte, eu incorporei o Manual de Direito Financeiro, que eu tive que escrever quando eu fui dar aula na cadeira de Direito Financeiro na Unip, porque não existia na época nenhuma obra de Direito Financeiro. Então, essa obra era pioneira. Agora, em 95, eu resolvi incorporar aquele Manual de Direito Financeiro neste livro atual, que é Direito Financeiro e Tributário. Então, na primeira parte, ele cuida do direito financeiro, esgotando os 4 objetos, quais sejam a receita pública, a despesa pública, o crédito público e o orçamento público. Né? E na segunda parte, o direito tributário, esgotando todo o sistema tributário nacional, na ordem especificada no Código Tributário Nacional, precedido de noções sobre princípios tributários que estão na Constituição Federal. Né? Então, hoje, para minha satisfação, essa obra está chegando à 30ª edição. Então, você vem com um selo de prata, né? que é uma edição comemorativa, que eu ia presentear todos os amigos, os colegas, os acadêmicos, durante um jantar de gala que eu iria fazer. Mas esse regime de pandemia que foi prorrogado, então não vai ser possível. Então, eu resolvi adquirir essas obras e enviar pelo correio. Que beleza, professor. Estamos aqui, eu vou colocar a gente na tela, então tá aí, ó, Direito Financeiro e Tributário, né? Deixa eu ver. Estamos fazendo aqui. Então, nesse volume, nessa edição, incorporei novo critério de participação do município no apoio da arrecadação do ICMS, autonomia do Banco Central, o programa de acompanhamento de transparência fiscal no plano de promoção do equilíbrio fiscal, o padrão nacional de divulgação acessória em matéria de ISS, extinção de crédito tributários apurado na forma do Simples Nacional e a transação tributárias e alterações do CARF. Né? Então, são essas novidades que eu incorporei. São 915 páginas que contém esse livro. Professor, então,
Vamos lá, meu aniversário, né? O Eduardo aqui está participando, diz que ele vai tentar comprar já. Já tá na Está na Amazon, Sadar. deve estar na Amazon, que esse daí saiu da gráfica ontem e eu recebi hoje. Então já deve estar circulando em todas as livrarias. Eu vou voltar aqui a nossa tela, então está aqui para quem quiser. Hoje em dia é mais fácil comprar pelo Amazon, né? Na Amazon, em qualquer parte do país, você consegue comprar e eles entregam em 24 horas. E aí está lá nos Estados Unidos, né? Dá para comprar pela Amazon. Melhor ainda mesmo. Vou voltar aqui para a nossa tela, professor. Voltar aqui a nossa tela. Então, queria agradecer ao senhor, viu? Parabéns pela obra de hoje, né? Obrigado. E muito feliz, porque eu tenho acompanhado aqui, eu estudei, né? Eu já estudei ali, eu fui um dos alunos, aliás, como tantos alunos que o senhor já teve, que acho que é incontável, já são tantos anos de magistério que o senhor já tem, né? O Eduardo está dizendo parabéns que ele vai comprar a obra, assim, está esperando que vai dar uma olhada na Amazon. Eu fiquei, acho que quase 18 anos na docência, né? Um professor não ganha muito bem, não é pelo aspecto financeiro. A minha grande satisfação é aqueles 20%, 30% de alunos que não faziam bagunça, prestavam atenção. Hoje você encontra no shopping, nos restaurantes, eles são juízes, são promotores, são delegados da Polícia Federal, são auditores do Tesouro Nacional. Então, há pessoas que estão seguindo uma carreira jurídica. Então, é a maior premiação que eu poderia receber é ver os meus alunos, ex-alunos, fazendo sucesso na carreira, né? Verdade, professor. E olha, não é para dizer aqui que, né, falando, não, a gente faz programa há vários anos, o senhor está quase 20 anos com a gente, mas eu conheço várias pessoas que hoje são professores do Mackenzie, né, o Antônio Cecílio Moreira Pires, falam que tiveram aula com o senhor, o Wagner Gigliotti, que hoje é o coordenador de Direito da Unip, né, e ele também teve aula com o senhor, então, dizer, é vasto. Eu tive várias pessoas, né, o senhor trafegou gerações disso, né? Obrigado, viu? E outra. E esses ex-alunos integrados nas grandes empresas estão contratando meu parecer ou fazendo consultas, né? É verdade, é verdade. Professor, eu queria agradecer muito e dizer se a gente vai estar de volta sexta-feira. Dizer um detalhe, o pessoal falou daquela aula de orçamento público, né? Na verdade, era uma entrevista que a gente fez, teve bastante retorno, viu? Um que mandou um abraço, que o senhor pediu para mandar no ar o abraço, é o deputado Gilberto Nascimento, né? Ele falou que ficou feliz e tal. Realmente foi interessante. Agradecer de novo ao senhor e ao consultor jurídico. Então, o pessoal gostou desse negócio, tanto é que no dia 28 de maio, no primeiro simpósio de direito público do IBDAFT, eu vou repetir essa palestra. Eu vou falar sobre o orçamento de 2021, entendeu? Então, são, na verdade, 18 professores palestrantes, sendo 4 sendo 4, deu uma parada aqui, professor. Esse simpósio vai ser no dia 26, 27 e 28 de maio. Né? É o simpósio do IBDAF, primeiro simpósio de direito público. 18 professores fazendo palestras sobre temas de direito administrativo, financeiro, tributário e constitucional. Né? Então, professor, futuramente vou mandar o link para você, viu, Walter? Que bom. Acompanhar. E deixa eu fazer uma pergunta, professor, que já me fizeram aqui. Esse simpósio, a pessoa precisa se associar ao EBDAFT para assistir? Não, é assim que saiu o programa, o coordenador é o professor Francisco Pedro Jucá. Né? É um jurista de renome nacional Sim. E internacional. Então, ele vai estar dando um retoque final no prospecto desse simpósio, e ele vai divulgar isso daí, vai abrir um prazo de inscrição e também vai dar vai dar o link para quem quiser acompanhar
quiser assistir, né? Os inscritos poderão participar do debate se quiserem. Né? Então tá aqui, o pessoal que perguntou, o Eduardo, o Laerte, falou, se você quiser assistir, tá aqui, o professor falou, vai ter um link ali perto do dia 26. Como é que é, professor? Dia 27 e 28. 27 e 28. 27 e 28. Agora, horário não definimos, por causa da participação de professores estrangeiros, a Europa parece que tem uma diferença de 10 horas de fuso horário, né? Uhum. Temos que escolher um horário aqui para eles não ficarem lá madrugada dentro. Madrugada dentro. Professor, eu queria agradecer muito e esperando que a gente se veja na próxima semana. Evidente, eu vou estar aqui esperando o senhor. Tá bom, obrigado. Um abraço, tchau para vocês da TV Aberta e da rede social. Um abraço.